Atiramos o passado ao abismo, mas esquecemos de nos inclinar para ver se ele está realmente morto. Eu escolhi o filme de hoje porque ele tá na Netflix, porque ninguém assistiu, porque eu amo pra caramba e porque vai falar de um tema muito legal que é o nosso tema de hoje, que é a nostalgia. Blue Jay é um filme dirigido pela Alexandre Lehman, interpretado por Mark Duplass e Sarah Paulson. A Sarah Paulson, que já é muito conhecida aí pelos seus trabalhos em American Horror Story, dentre outros. E o Mark Duplass vai assinar o delicado roteiro, onde logo no início a gente encontra um casal que acaba se esbarrando sem querer no supermercado. Sabe quando você encontra alguém meio que de repente fica meio sem jeito, mas você precisa dialogar com ela porque aquela situação começa a ficar meio estranha? Então, essa primeira cena do filme é um pouco incômoda, tanto para os personagens quanto pra gente, o que é bom, porque é intencional. Então, a cada fala deles, você vai percebendo que eles se conhecem do passado e se encontraram de repente naquele supermercado, e ambos ficam meio desconcertados dessa forma, tentando parecer agradáveis apesar da surpresa incômoda que eles tiveram. Tudo começa a mudar quando ele convida ela para tomar um café, logo depois desse encontro, e você começa a perceber que eles eram realmente muito próximos. Em pequenos detalhes, como ele conhece um pouco da família dela, ela conhece alguns trejeitos dele, ele se emociona ao ver como que ela tá, logo de cara você percebe que eles eram pessoas ligadas. E então, nesse momento, o filme começa a seguir duas linhas temporais diferentes. A primeira é a que está no presente, que é o que está na tela, que é aquilo que a gente está vendo. Agora o outro plano ele é voltado para o passado. E ele vai aparecendo discretamente, ele vai submergindo na nossa imaginação e a gente vai começando a se conectar com o passado, mesmo não vendo. Legal, agora guarda isso que a gente já volta para o filme. Vamos agora fazer um breve resumo. Na nossa vida, a gente não tem uma noção completa do que foi ela, não é? A gente tem pequenas lembranças, pequenas memórias. E algumas delas são desastrosas, outras a gente morre de vergonha alheia, outras a gente quer esquecer, mas a nossa vida é aquilo que a gente lembra dela, pequenas memórias, como se fossem alguns videozinhos que a gente vai arquivando dentro da nossa cabeça. E apesar de algumas memórias serem horríveis, outras são muito gostosas, não é? A gente lembra daquele momento onde a gente se sentiu acolhido por alguém, onde a gente se sentiu amado, onde a gente se sentiu até muitas vezes grande, sem medo. A gente libera nesses momentos um hormônio chamado ocitocina, que alguns chamam até de o hormônio do amor. Tudo bem. Então, muitas vezes, por algum motivo consciente ou inconsciente, o nosso cérebro acessa essas memórias. E quando a gente acessa essas memórias, a gente lembra de como foi gostoso ser acolhido, de como foi gostoso ser amado, e a gente começa a liberar um pouquinho desse hormônio e quase que involuntariamente a gente começa a fazer o seguinte raciocínio: o que eu preciso fazer hoje para sentir aquilo que eu senti no passado? E aí a gente começa a ter nostalgia. A nostalgia é isso, a nostalgia é quase que uma vontade de viver o passado de novo. E é isso que o filme vai brincar com a gente de uma maneira muito genial. Voltando pro filme, beleza. Então o filme, ele vai fazendo essa brincadeira, ele vai fazendo o passado e o presente coexistirem cada vez mais entre numa linha do tempo só. Cada vez mais eles estão mais juntos. À medida que o filme vai passando, o filme vai fazendo essa brincadeira com o agridoce da vida, fazendo com que a gente tenha essa vontade de viver o passado, fazendo com que os personagens vivam aquele passado, até que aquele passado e aquele presente se misturam dentro do nosso inconsciente. A gente começa a viver a nostalgia junto com os personagens, a gente começa a necessitar do passado, a gente quer voltar para viver aquilo de novo de maneira intensa, de maneira gostosa, porque o hoje jamais vai ser o passado. E quando eu digo que o filme vai fazer essa brincadeira com o agridoce da vida, é justamente isso, a gente não vai conseguir viver aquilo que a gente já viveu. Então ele não vai pender para nenhum lado, mas vai ficar com esse sentimento doce do passado com o amargo do presente, eles vão coexistirem, sem que um seja mais cruel ou mais doce que o outro. Ele vai entrar em um perfeito equilíbrio para que os personagens consigam viverem isso. Os personagens vivam isso. O Mark Duplass consegue fazer isso muito bem no roteiro, ele consegue achar esse equilíbrio, apesar de desejar muito na atuação, ele consegue ficar muito atrás. Aí eu já não sei se é porque ele está junto com a Sarah Paulson, que faz uma atuação magistral. Tudo que ele coloca nas palavras, com o olhar dela, ela leva além das palavras, entendeu? Ela consegue passar aquilo que as palavras não dizem. Então ela consegue fazer uma atuação, assim, pra mim, é de longe a melhor da carreira dela. Então se você é fã dela, esse é o filme dela, tá?
Já a direção, apesar de não ter outros filmes que eu considero bons, esse filme é muito bom, porque ele consegue acertar na fotografia principalmente. A escolha de fazer o filme preto e branco não é um simples acerto estético, no sentido de que cada frame é uma linda foto, né? Quem assistiu o filme sabe. Mas eu digo que é um acerto com a narrativa, com a linguagem, porque quando você joga esse filme em preto e branco, parece que é algo do passado cravado no presente. Então, é essa brincadeira justamente que a direção vai fazer, pelo menos na minha interpretação. Ele joga o preto e branco para acontecer visual aquilo que acontece no nosso imaginário e acontece já no roteiro. Que é isso, fazer essa junção nostálgica, essa junção do passado com o presente, que às vezes torna o presente escurecido, mas, por exemplo, deixa o que é do passado lindo. Então, eu achei uma direção muito linda, muito delicadinha para falar de assuntos. Deixa os atores trabalhar, deixa o roteiro fluir e ainda faz esses acertos estéticos de linguagem extremamente relevantes para o filme, ok? O que deixa ele um pouco mais único do que poderia ser. E é isso, Blue Jay faz de uma forma muito sincera com que a nostalgia seja aquela parte extremamente romântica e emotiva da nossa vida. Eu gostaria muito que vocês assistissem os curtas que tem aqui no canal. Eu gostaria muito que você seguisse eu e o Caio no Instagram, porque lá a gente pode discutir novos temas, a gente pode falar de outros filmes, a gente pode falar de várias coisas que aqui não tem tanto espaço, beleza? Muito obrigado. E da última vez me cobraram, pedindo like aqui, ó. Deixa o like, compartilha, assina o sininho, valeu!